Os deuses das águas são muito importantes em suas mitologias, porém a maioria das pessoas só lembra do Poseidon, e olha lá. Mas hoje eu vou trazer para vocês 10 deuses das águas de várias mitologias. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, use o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. No caso da mitologia nórdica, tem 2 deuses das águas que eu consigo lembrar. O primeiro deles é o Aegir, que é o deus dos oceanos e também dos mares. E ele era um deus primordial, ou seja, ele surgiu antes mesmo do principal panteão nórdico. A aparência dele normalmente era de um homem bem velho e barbudo. Ele também podia aparecer como um gigante. O pai do Aegir se chamava Mistarblind, que quer dizer névoa cega. Os irmãos dele eram o Log, que era o fogo, e eu disse Log, hein? Não Loki, não confundam os dois. E outro irmão dele também era o Kari, que simbolizava o ar. A esposa do Aegir era a Ran, que também era uma deusa das águas, mas já eu falo dela. O Aegir tinha 2 servos que eram muito fiéis. O primeiro é o Eldir, que significa fogo aceso, e o segundo é o Fimafen, que significa prático. Com a sua esposa, o Aegir teve 9 filhas que eram consideradas malignas. E todos os nomes dessas filhas, na verdade, são os nomes das ondas, como por exemplo Hun ou Bara. O Aegir era muito querido pelos outros deuses, já que no palácio dele ocorriam várias festas, e quem fazia a bebida era ele. No caso de Ran, para mim, ela é a deusa mais poderosa de toda a mitologia nórdica. Além de ser uma deusa dos oceanos e também dos mares, ela é a rainha das sereias e também das ondinas. Ela é muito admirada e respeitada pela sua beleza, talento musical e sedução. E além disso tudo, ela também é uma deusa da morte. Junto com suas filhas, ela atraía os marinheiros para um penhasco, e quando eles estavam ao seu alcance, ela lançava uma rede mágica neles, pegava eles e levava para o seu reino. Uma curiosidade que quem morria nas águas não ia para Valhalla, nem para Freya e nem para Hela, ia para o reino aquático de Ran. A mitologia iorubá tem várias divindades que são ligadas a rios e todo tipo de água, então é possível que eu acabe esquecendo de falar alguma aqui, porém, as que eu lembro, eu acho que são as principais. A primeira e mais conhecida é Iemanjá, e ao contrário do que ela ficou conhecida aqui no Brasil, originalmente ela não é uma divindade ligada aos mares, mas ligada aos rios. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo somente sobre ela, então não vou me alongar muito aqui, tudo bem? Agora, se você quiser ver o vídeo, vai estar no card e na descrição. A Iemanjá, dependendo dos contos, pode surgir durante, depois e até mesmo ajudar na criação. Mas o que normalmente aparece é ela sendo a mãe dos outros orixás, como por exemplo a Oxum, que também é uma divindade das águas. Ela também tem um vídeo aqui no canal e vai estar aparecendo aí para vocês. Aqui ela aparece como sendo provavelmente a mais bela das orixás, e também ela representa um rio que leva o seu nome, o Oxum. Outro orixá que também tem ligação com os rios é o Oiá, que segundo alguns contos ela teria se transformado no rio Níger. Porém, o orixá mais poderoso das águas não é nenhuma dessas. O mais poderoso, ou a mais poderosa, é o Olokun, o orixá dos mares, que pode aparecer tanto como homem ou como mulher, dependendo do conto. Mas quando aparece sendo uma mulher, ela é a esposa de nada mais nada menos que o Ludo-Mare, que é o criador de tudo. E tem até uma história que os dois acabam brigando e o Olokun quase destrói o mundo inteiro utilizando as suas águas. No caso do Egito Antigo, a maioria dos deuses das águas é claro que tem uma relação com o rio Nilo. O mais conhecido deles e provavelmente o principal é o Sobek, o deus crocodilo. Algumas versões da mitologia não colocam o Sobek somente como um deus do Nilo, mas também como um criador do mundo. De acordo com essa versão, o Sobek teria surgido através do próprio caos nas águas primordiais de Num e colocado ordem em todo o universo. E o rio Nilo, na verdade, era o suor do Sobek. Ele era um deus imprevisível, o Sobek podia agir tanto para o bem quanto para o mal. Ele também era considerado o senhor dos exércitos. Os egípcios também acreditavam que rezando para o Sobek, eles evitariam ser atacados pelos crocodilos que estavam no Nilo. Mas além do Sobek, tinham outros deuses, como por exemplo, o Hapi. O Hapi era um deus que personificava as águas do Nilo quando ele ficava muito cheio, o que acontecia em algumas datas do ano, e com isso Hapi também era muito associado à fertilidade, já que quando o Nilo enchia, a terra ficava muito boa para plantação. O Hapi era tão importante para os egípcios que algumas vezes o culto dele superava até mesmo o do próprio Ra. Como tinha o Alto e o Baixo Nilo, o Hapi se dividia em dois. Quando ele estava no alto, ele era chamado de Hapi-Met, e nesse caso ele era casado com a deusa Butri, a Nekbet, e quando ele estava no Baixo Nilo, ele era chamado de Hapi-Reset. E lá sua esposa era a deusa cobra, a Wadjet. Outra deusa que também pode ser relacionada à água é a Taweret, que é a deusa hipopótamo, que inclusive é a esposa do Sobek.
Aqui no Brasil, segundo a mitologia dos indígenas, a gente tem alguns deuses das águas, mas o principal deles talvez seja o Karamoru, que é o deus dragão. Não se tem tanta informação assim sobre ele, mas ainda assim eu fiz uma batalha dele contra o Poseidon, e se você tiver curioso eu vou deixar aqui no card e na descrição. Mas basicamente o que se sabe sobre ele, além dele ter a aparência de uma serpente marinha, é que assim como outros deuses das águas, ele pode ser tanto bom quanto mal. Mas uma outra divindade das águas que vale a pena ser citada aqui, ela é bem conhecida até, é a Yara. Apesar de normalmente ela aparecer como apenas uma sereia, ela já foi descrita como sendo criada por Tupã para cuidar das águas, sendo assim, uma deusa das águas. A lenda dela eu acho que vocês já conhecem, né? Ela seduz os homens e depois leva eles para o fundo das águas. Uma curiosidade é que a lenda da Yara, na verdade, lá no começo, se chamava Ipupiara, e era um monstro que devorava os pescadores. Na mitologia grega tem deus da água para tudo quanto é lado. Eu não vou falar todos aqui, mas se vocês quiserem uma segunda parte do vídeo, deixa aí nos comentários e deixa o like também, hein? Bem óbvio que não tem como começar por outro, né? A não ser o deus olimpiano dos mares, o Poseidon. O Poseidon era irmão de Zeus, Hades, Hestia, Deméter e Hera. E ele junto com seus irmãos derrotaram os titãs e foi assim que ele ganhou o domínio sobre as águas e se tornou o senhor do oceano. Normalmente ele aparecia segurando o seu tridente, que foi dado de presente pelos ciclopes, e com ele comandava as águas, fazia terremotos e também tempestades. Outra divindade grega das águas é o Titã Oceano. Sendo filho de Gaia e Urano, ele era a personificação de um rio que, segundo o poeta Homero, circulava o mundo. O oceano era deus das águas correntes e de todas as fontes de água doce do mundo. Ele era casado com a sua própria irmã, que era Tétis. Ela levava suas águas por debaixo da terra por algumas cavernas. Ela entregava para os seus mais de 3.000 filhos, que simbolizavam rios e também tinham os oceânidas. O último deus grego que eu vou citar aqui é o Pontos, que até confundem bastante com o Titã Oceano. Segundo os contos, quem comandava os mares antes de aparecer o Poseidon era o Pontos. Ele nasceu somente de Gaia e com ela mesma ele teve alguns filhos, como por exemplo o Nereu e o Talmante. Nesse vídeo da Mesopotâmica não podia ser outro senão o Enki, que é o deus da sabedoria, da criação e das águas doces. O Enki também era chamado de Ea pelos acadianos e pelos babilônicos. Ele também é um dos principais deuses do panteão junto com o Anu e com o Enlil. Ele vivia em um oceano que ficava debaixo da terra, que era chamado de Abizu, que era um lugar cósmico segundo a mitologia. O Enki aparecia como um homem barbudo, que usava umas roupas longas e um chapéu cheio de chifres. Dos ombros de Enki ficavam caindo duas fontes de água, que eram o rio Tigre e Eufrates. Os símbolos dele eram a cabra e o peixe, e juntando os dois formava o Capricórnio, que é aquele símbolo do zodíaco. Outro símbolo dele era a serpente, o que faz muitas pessoas pensarem que na verdade aquela famosa serpente do Éden era o Enki. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal e deixar nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!